O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, a gente passa agora para o cheque, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Judgment God is calling. Underneath the war pigs crawling. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Ucrânia anuncia ter libertado toda a região de Kharkiv. A região de Kharkiv, né, ou Kharkov, na pronúncia russa, a gente sempre fala isso, né? Kiev, Kyiv, Kharkiv, Kharkov, e a gente só usa uma de cada vez, e isso não quer dizer tomar partido, tá? Porque sempre tem um ou outro biruta que acha isso. Ah, vocês falaram Kharkov, então vocês odeiam a Ucrânia. Vocês falaram Kharkiv, então vocês odeiam a Rússia. Não, eu não posso falar pelo Matias, mas o pessoal que fica tentando adivinhar as coisas, fica tentando pensar sobre nossa vida pessoal e tal, a única coisa que eu sou é palmeirense. O resto, no máximo, estou. Tá? Então, a não ser que a guerra envolva o Palmeiras, então, e não vai envolver, porque Abel Ferreira já teria acabado com essa guerra. Verdade. Novamente. Brincadeiras e clubismos à parte, voltando a falar sério, né, a região de Kharkiv, ou Kharkov, fica no nordeste da Ucrânia, é um oblast que, até o início da guerra, né, isso é curioso, Kharkiv era a maior cidade de população russófona da Ucrânia. Tanto que em 2014, quando nós tivemos as manifestações do Euromaidan, né, que os nacionalistas ucranianos chamam de Revolução da Dignidade, em Kharkov nós tivemos manifestações pró-Rússia. Né? E agora nós tivemos essa ofensiva ucraniana, e junto com essa ofensiva ucraniana nós tivemos também uma grande retirada russa. Eu coloco dessa maneira porque uma coisa não anula a outra, porque são as retóricas dos governos, né? Então, o governo ucraniano, ele vai falar, olha, a gente realizou uma ofensiva, né, e tomamos aí mais de 2.000 quilômetros do território ocupado pelos russos. E a Rússia vai falar, olha, a Ucrânia realizou uma ofensivazinha aí, mas a gente que bateu em retirada porque a gente está se reorganizando, se reagrupando para defender o Donbas. As duas coisas são verdades. A Ucrânia realizou uma ofensiva gigantesca, está empenhando boa parte dos seus principais equipamentos, das suas principais unidades contra os russos. Os russos, ao verem que não teriam como deter essa ofensiva na região de Kharkov, até porque eles colocaram boa parte das suas principais unidades ao sul, em Kherson, né? Pegaram e bateram em retirada. Então, ambas as coisas são verdades. O fato é uma vitória militar ucraniana, e principalmente é uma vitória moral ucraniana. Moral no sentido de que vai melhorar a moral dos soldados ucranianos, das tropas ucranianas, da população ucraniana, falando, olha, a gente pode vencer os russos, a gente pode expulsar a Rússia, a gente pode, enfim, vai injetar ânimo, né? Moral fica aparecendo no sentido de moralidade, né? Então talvez injetar ânimo, né, fique melhor. Então isso talvez seja o mais importante. Vocês viram, né? Quando eu falo mais de 2.000 km², não é um eufemismo, não é uma hipérbole, é o número mesmo, tá? Uma região relativamente grande. Lembrando que a Ucrânia é o maior país localizado exclusivamente na Europa. E, do ponto de vista militar, talvez a principal questão que está sendo repercutida, que imagens estão mostrando, é que os ucranianos tomaram muitos equipamentos que os russos tiveram que deixar para trás.
tá? Como veículos, enfim, tanques, né? Carros de combate e tal. Então os ucranianos tomaram muito equipamento, muito material russo que foi deixado para trás, e isso, claro, também repercute negativamente do lado russo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual foi a reação russa, então? Olha, a gente não vai ficar numa luta de atrito, a gente não vai ficar num atoleiro, vamos retirar nossas tropas para o Donbas, porém, vamos então, né, atingir os ucranianos da maneira como os ucranianos não conseguem atingir a gente, utilizando mísseis de longo alcance, mísseis de cruzeiro, para atacar o quê? A infraestrutura do Oblast de Kharkiv, tá? Então destruindo, por exemplo, mas atingindo, pelo menos, a usina de energia TEC 5, que fica no Oblast de Kharkiv, que gera cerca de 540 megawatts de energia elétrica e 1.650 megawatts de aquecimento para a região, e ela foi atingida, causando apagões e causando também perda de aquecimento. Depósitos e barragens de água também foram atingidos, prejudicando o abastecimento de água potável em algumas cidades, e teve um evento que alguns dos nossos ouvintes devem ter visto, né, que foi atingida uma barragem perto da cidade de Kryvyi Rih. Felipe, eu lembro que vocês já falaram esse nome meio estranho, né, uma vez e tal, mas é a cidade natal do Zelensky. E atingir essa barragem fez com que a água subisse mais de 2 metros, inundando algumas regiões, tá? Então, tivemos também uma contraofensiva russa utilizando meios estratégicos, atingindo a infraestrutura da região. Em outra notícia ligada diretamente à frente de guerra, nós tivemos pela primeira vez o uso confirmado de drones de origem iraniana pela Rússia. A gente comentou várias vezes esse assunto nas últimas semanas, mas agora nós tivemos o uso confirmado, né, do uso de uma munição errante, né, que é o chamado drone kamikaze, né, aquele drone que fica voando até você determinar um alvo e ele se joga no alvo, né, ele não é um avião, ele é uma munição que voa. E foi confirmado agora, inclusive com fotos e tal, o uso de uma munição de origem iraniana pela Rússia. E a outra notícia envolvendo questão de fronte, né, foi que surgiram também vídeos de um dos principais chefes do grupo Wagner, né, o grupo de mercenários russo, recrutando criminosos comuns em presídios. Tá? No caso, o Evgeny Prigozhin, ele falando no vídeo, né, que quem aceitar servir por 6 meses vai receber salário, terá perdão de pena, tá? E pode, inclusive, estabelecer uma carreira. E ele falou, hoje a Rússia tem 2 opções, enviar vocês ou suas crianças, né, seus filhos, né? E isso é uma referência a quê? E aí é uma coisa interessante que foi tema da minha coluna na Gazeta essa semana, para quem quiser ler. Vamos lembrar, a Rússia chama o que ela está fazendo na Ucrânia de operação militar especial. Esse eufemismo tem diversas implicações. Um deles é de que não é uma guerra, não tem uma mobilização geral, não tem um arcabouço legal para isso. Então, assim, praticamente quem está servindo nessa guerra são militares, profissionais e a maioria deles voluntários. Só que a Rússia está chegando no momento em que ela pode ter que lidar com uma falta de, entre aspas, de mão de obra. Ela pode lidar com uma falta do que em inglês é chamado de manpower. Por quê? Não é porque na Rússia não tem gente. É porque a Rússia não pode simplesmente ir para a guerra com a Ucrânia e desguarnecer todas as fronteiras do literalmente maior país do mundo. Então a Rússia ela precisa de muitas tropas, de muitos militares para cobrir diferentes pontos, tá, do seu próprio território e do exterior, né? Nós temos tropas russas no Cáucaso, nós temos tropas russas na Central, na Síria. Então pode estar chegando um momento em que a Rússia, para conseguir dar um golpe mais forte na Ucrânia, precise ordenar uma mobilização. Nem que seja para que os reservistas mobilizados cumpram papéis atrás das linhas, como, por exemplo, de guarnição, e liberar tropas profissionais, liberar soldados profissionais, para que eles vão para a guerra.
E aí sim usar uma superioridade numérica. E, repito, junto com isso, manter a presença russa em diversos territórios, incluindo no Cáucaso, né, que foi tema da coluna do nosso querido Heitor, onde a Rússia é a garantidora, né, do acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão. E a gente já tinha falado aqui no programa algumas vezes que era possível que o Azerbaijão aproveitasse o fato de que a Rússia está envolvida numa guerra e tentasse, então, atacar a Armênia. Então, é interessante ficar de olho nessa questão do manpower russo. E aí esse vídeo, né, de você recrutar criminosos comuns, oferecendo perdão de pena, esse tipo de coisa, é um sintoma disso. Falando agora de questões de energia, meu caro Matias, né, a Ucrânia desligou completamente a usina nuclear de Zaporizhzhia, no último dia 11, por questões de segurança. Tá? O reator agora não vai gerar mais eletricidade. Antes da guerra, lembrando, ele gerava cerca de 1/5 de toda a eletricidade ucraniana, porém o reator ele tem que ser mantido para ser resfriado, né, gente? Tá? Um reator nuclear não é uma lâmpada. Você liga, desliga e pronto, acabou. Né? Ele tem que ser resfriado. Falando também em questões energéticas, agora ligadas à guerra da Ucrânia e à Europa Ocidental, o governo alemão estaria considerando nacionalizar a empresa Uniper. Né? Ela é baseada em Düsseldorf. Hoje, ela é uma das principais empresas de energia da Alemanha. Tá? Ela tem uma subsidiária na Rússia, inclusive, chamada Unipro. A empresa Uniper era uma das financiadoras do Nord Stream 2, o projeto, né, que levaria mais gás russo à Alemanha, e hoje a Uniper ela já precisa ser resgatada pelo governo alemão. Inclusive, existe uma estimativa de que ela está perdendo 100 milhões de euros por dia ao tentar substituir o gás russo, né, por alternativas mais custosas. Hoje, 30% da empresa é do governo alemão e o restante é de empresas de investidores privados, especialmente a Fortum, que é uma estatal finlandesa. Tá? Então, assim, ela é de propriedade estatal, já boa parte, né, de forma indireta, e agora o governo alemão estará considerando a completa nacionalização dela por questões de segurança energética. Também nesse sentido, a Alemanha anunciou a nacionalização das refinarias locais da Rosneft. A Rosneft, que é a principal empresa russa de petróleo. Então, o que vai acontecer? Essas refinarias serão colocadas sobre uma administração, entre aspas, neutra, tá? Sobre ali um fundo, um trust, para garantir o fornecimento e todos os pagamentos serão feitos. Não é que assim, a gente tomou não é uma expropriação. Bem, né, você lembrou da palavra correta. É parecido quando, por exemplo, quando o governo Evo Morales determinou a nacionalização das empresas de hidrocarbonetos e até chegar-se a um acordo ou a uma arbitragem sobre o valor das indenizações, as instalações foram colocadas sobre uma administração, né, sobre um trust, e os pagamentos eram feitos. Tá? Então não é assim, a gente tomou as refinarias da Rosneft. Não é isso. Porém, para garantir a segurança energética do país, elas foram nacionalizadas temporariamente. Não sei qual que seria o termo jurídico, tá? Peço perdão aí para o pessoal do direito, especialmente. E, finalmente, o vice-presidente da Comissão Europeia, o Frans Timmermans, anunciou um plano de taxar os lucros das empresas de energia causados pelas altas dos preços e que essa taxação poderia levantar até cerca de 140 bilhões de euros, tá? E esse dinheiro seria, então, direcionado para residências e pequenos negócios como uma medida de emergência. E essas taxações seriam voltadas especialmente ao uso de combustíveis fósseis. Tá? Claro, é um plano muito ambicioso, é um plano que vai mexer com muita gente poderosa, então isso é só um anúncio, tá, gente? Ainda não tem nada de concreto.
Ainda em relação ao conflito, mas agora falando de um episódio ligado a declarações de hoje, dia 16 de setembro, o governo ucraniano ele havia anunciado ontem a descoberta de valas comuns perto da cidade de Izium, né, que fica no Oblast de Kharkiv. Hoje, o governo ucraniano afirmou que essas valas comuns, numa floresta perto da cidade, teriam os restos mortais de cerca de 440 pessoas, e várias delas mostrariam sinais de violência, como tortura e execuções, como pessoas que teriam as mãos amarradas por trás das costas. Tá? E o que isso vai resultar? Muito provavelmente em mais uma rodada de troca de acusações entre as autoridades ucranianas e as autoridades russas, que nem ocorreu em Bucha. Tá? Por quê? Porque o governo, as autoridades ucranianas vão falar que isso é um crime de guerra, que isso é um potencial componente de um crime contra a humanidade, de genocídio, tá? Que são valas comuns em que as pessoas foram executadas, né, especialmente homens, tá? Enquanto as autoridades russas vão falar simplesmente que foram baixas militares, que não foram crimes de guerra, que foram pessoas que foram enterradas, né, eram pessoas que morreram nos combates e foram enterradas, ou então acusar as autoridades ucranianas de estarem encenando tudo isso, né, de estarem criando essa situação, de ser uma falsa acusação contra a Rússia. E aí a gente vai falar de outras notícias ligadas à guerra antes da gente passar adiante. Primeiro, no último dia 11, o Ramzan Kadyrov, né, o líder da Chechênia, que é aliado do Putin, lembrando que muitos chechenos foram combater na guerra da Ucrânia na primeira fase, ele postou uma mensagem de áudio de 11 minutos, tá, no seu canal do Telegram, criticando o exército russo, né, durante a operação militar especial contra os nazistas ucranianos, palavras dele, dizendo que são necessárias mudanças estratégicas e que talvez ele seja forçado a explicar à liderança do país a verdadeira situação dos combates, porque talvez eles não estejam bem informados, tá? Olha só o que o Kadyrov falou. Ele basicamente disse que talvez o Putin não esteja sendo bem informado sobre o que está ocorrendo na guerra da Ucrânia. Tá? E é um comentário, um tipo de comentário que a gente já havia repercutido antes aqui no programa, mas é que agora está vindo de uma pessoa muito próxima do Putin. Né? Cerca de 30, o que seriam vereadores russos, né, os deputados municipais, assinaram um documento pedindo para que o Vladimir Putin renuncie, né, devido às suas ações na Ucrânia, dizendo que elas ferem o futuro, elas prejudicam o futuro da Rússia e dos seus cidadãos. Né? Talvez tenhamos aí uma futura epidemia de defenestrite, né, meu caro Matias? E, justamente falando em defenestrite, né, aproveitando para fazer um gancho, né, mais um crítico do governo Putin, né, morreu em condições suspeitas nessa última semana. Né? Que esse caiu de um barco, né? Daí eu não sei qual que é o nome que se dá, né? Lembrando que, né, barco não tem janela, barco tem escotilha. Então, foi uma escotilha trita, não sei. Defenetilha, sei lá. No caso, o Ivan Pechorin, de 39 anos de idade, ele morreu num acidente, né, num suposto acidente, no mar do Japão, próximo à fronteira com a Coreia do Norte, ele que liderava a KDRV, que é uma das principais mineradoras da Rússia. Tá? Ele é o segundo executivo dessa empresa que morre em um ano, e mais um, né, de grandes executivos, né, pessoas ali de alto escalão, que morrem por supostamente criticarem o desempenho e as ações do governo Putin na Ucrânia. Tá? Continuando em outras notícias relacionadas ao conflito, o Papa Francisco
na última terça-feira, dia 12, iniciou sua viagem ao Cazaquistão, né, para o encontro de líderes de religiões, um encontro ecumênico, e ele esteve em Nur-Sultan, porém não se encontrou com o patriarca Cirilo, o patriarca ortodoxo da Rússia, como previsto algumas semanas atrás, já que também algumas semanas atrás o patriarca Cirilo havia anunciado que não iria ao Cazaquistão. O governo dos Estados Unidos concedeu apenas metade dos vistos solicitados pela comitiva russa para a Assembleia Geral da ONU, né, que ocorre aqui em Nova York, né? Muito babaca falar essa frase, né, que ocorre aqui em Nova York. Né? Mas, lembrando que quem vai fazer o discurso russo será o ministro de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Tá? Não é que o Putin está indo para os Estados Unidos, mesmo assim apenas metade dos vistos foram concedidos. No último dia 14, um carro onde estava o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, se envolveu em um acidente de trânsito em Kiev, né, mas não ocorreu nada de grave, não tivemos ferimentos, o outro motorista também foi atendido e o acidente está sendo investigado. Né? Na hora, assim, no Twitter foi total, né, várias teorias de conspiração, era tentativa de assassinato, alguma coisa assim. Ontem, dia 15, o governo dos Estados Unidos anunciou a sua 21ª leva de armamentos para a Ucrânia. Tá? Agora mais 600 milhões de dólares, né, em armamentos para a Ucrânia, principalmente agora munições. Tá? Não se trata do envio agora de equipamentos pesados, mas principalmente munições para os equipamentos já enviados antes. Tá? Fazendo uma conta usando a chamada conta de padeiro, né, que eu não sei se é uma expressão pejorativa ou não, mas a gente está falando aí de uns 14, 15 bilhões de dólares em ajuda militar direta dos Estados Unidos para a Ucrânia, tá? Sem contar dos outros países europeus. Então, isso também, é claro, colabora, ajuda a explicar a resistência ucraniana nessa guerra. E, finalmente, uma notícia de hoje, né, vários canais russos estão divulgando as imagens que seriam de carros de combate ucranianos que teriam símbolos nazistas pintados neles, né, incluindo a famosa cruz balcânica, né, que era utilizada inclusive nos aviões e nos carros de combate da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, meu caro Matias, esse bloco, né, ele vai ser um bloco europeu com um anexo. Euroasiático, né? Juntando União Soviética e tal. Enfim, por quê? Porque essa semana, nesse momento, inclusive, né, enquanto estamos gravando, está ocorrendo a cúpula de líderes do Pacto de Xangai, ou da Organização de Cooperação de Xangai. Né? Vamos recapitular um pouco aqui brevemente, né, o que é o Pacto de Xangai. O Pacto de Xangai ele foi criado no início dos anos 2000, em 2003, unindo China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tadiquistão. A origem do Pacto de Xangai, né, que é o nome mais popular da Organização da Cooperação de Xangai, e essa cúpula atual está sendo realizada em Samarcanda, no Uzbequistão. A origem dela está no pós-Guerra Fria. Na década de 1990, né, onde antes nós tínhamos um país, a União Soviética, nós passamos a ter 15. Então nós passamos a ter diversos novos estados nacionais. A gente sempre faz esse friso, né? A gente não está falando que não existia uma nacionalidade cazaque, uma cultura tadique, uma identidade armênia, nada disso. A gente está falando de estados nacionais. Então agora nós passamos a ter 15 estados nacionais que precisavam formalizar as suas relações com a comunidade internacional como um todo, mas especialmente com os seus vizinhos, porque antes eram apenas repúblicas integrantes da União Soviética, agora são estados soberanos. Então você precisa fazer um acordo de fronteira, você precisa fazer um acordo sobre trânsito de pessoas. Como é que ficam questões econômicas? Poxa, porque aqui tem uma empresa que faz, que faz camiseta, que faz tecido, e o algodão é plantado do outro lado da fronteira, né? Então como é que fica essa relação? E por aí vai, dando exemplos bem simples. Então, dessa intensidade dessas relações entre esses países da Ásia Central e soviéticos, mais a Rússia e mais a China, que nasce o Pacto de Xangai. Lembrando que Rússia e China também tiveram que estabelecer suas fronteiras na década de 1990, até porque
União Soviética e China tinham uma divergência fronteiriça e quase foram para a guerra na década de 1960. Então, o Pacto de Xangai foi formado na década de 1990 com esses países. Temos também países, né, como observadores, países interessados em entrar. Então, dentre os países observadores, temos Mongólia, que embora não seja um ex-país soviético, foi um país socialista, que tem relações históricas muito próximas com a Rússia, Belarus, Armênia. E em 2017 entraram Índia e Paquistão, né? Duas potências nucleares. Então hoje, para que serve o Pacto de Xangai? Né? Ele tem basicamente 3 pautas principais. Primeira, a estabilidade fronteiriça, que a gente mencionou, embora isso esteja um pouco enfraquecido, como a gente vai ver. Segundo, uma cooperação econômica, e aí nesse caso centrada especialmente na China, né, as obras de infraestrutura da nova Rota da Seda, pela Ásia Central, venda de hidrocarbonetos russos, hidrocarbonetos que passam pelo Cazaquistão que também é um país que tem muitas reservas de gás, relações comerciais, criar um sistema financeiro fora da hegemonia monetária dos Estados Unidos, né, então fazer comércio com a moeda local, criar um sistema de pagamentos fora do SWIFT, fora dos cartões de crédito dos Estados Unidos, né? Então o sistema russo MIR, por exemplo, que é uma bandeira de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Inclusive, a cúpula em Samarcanda é simbólico disso, porque Samarcanda era uma das cidades mais importantes da Rota da Seda histórica. Né? Samarcanda era um ponto importante ali de ligação entre a China e o chamado Ocidente. Foi conquistada pelo Alexandre o Grande, depois foi... não chegou a ser capital mongol, né? Mas foi uma importante cidade sobre o Império Mongol e tal. E terceiro, a influência política, a cooperação, né, política e militar, especialmente ligando Rússia e as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Com a entrada de Índia e Paquistão, essa cooperação militar foi expandida, também vai ter os seus buracos ali, né, vídeos escaramuças entre Índia e China. Enfim, recapitulando, é isso que é a Organização de Cooperação de Xangai. Nessa cúpula, tivemos o anúncio de mais um integrante, o Irã. Tá? O Irã, ontem, tá, o governo iraniano, representado pelo presidente, o Ibrahim Raisi, assinou, né, documentos, e o Irã vai fazer parte, né, vai integrar daqui a 6 meses, ou seja, a partir de abril de 2023. Tá? Então teremos mais um país no Pacto de Xangai, e isso muito provavelmente é o Irã cansado, tá, frustrado com as negociações de uma eventual retomada de acordo nuclear. O Irã já tem uma grande cooperação militar econômica com China, com Rússia. Então, quer saber? Vamos entrar aqui no Pacto de Xangai e bora. Né? Investimentos chineses, comprar armamento russo se necessário, vender armas para a Rússia, como a gente está vendo agora no caso dos drones. Nesse sentido, a gente tem uma foto aí que viralizou, né? Mostrando um animado papo ali entre o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, que está em Samarcanda. A Turquia é um país observador, não faz parte do Pacto de Xangai. Com Putin, o ditador do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, que também é observador, o Emomali Rahmon, do Tajiquistão, que preside o país basicamente desde a independência pós-soviética, o Lukashenko, ditador belorrusso, que também governa o país basicamente desde a independência pós-União Soviética, presidente do Irã, todos eles ali numa conversa animada, né, ali, né, então foi um jornalista turco, né, que viralizou, né, que ele fez uma legenda assim, tipo, Erdogan, Putin, Aliyev e Lukashenko entram num bar, né? Porque eles estão lá numa conversa super, super amigável, super animada. Então, a notícia mesmo, principal, é a entrada do Irã. Junto com isso, nós temos os diversos encontros bilaterais. Então, por exemplo, hoje, o Putin e o Modi, o primeiro-ministro da Índia, se encontraram, né, para o quê? Para expandir os laços econômicos entre eles. Hoje, a Índia é um dos principais compradores de petróleo russo. A Europa não quer? Eu quero. A Europa vai impor sanções? Eu quero. Petróleo russo é um petróleo barato, é um petróleo que tem grande quantidade, que chega por pode chegar por oleoduto. Então, quero petróleo russo, sim. A Índia também tem crescido a compra indiana de produtos agrícolas russos, tá? Especialmente os produtos que a Índia não produz, porque a Índia ela é tanto um grande produtor agrícola quanto o país com a segunda maior população no mundo. É uma população que precisa se alimentar.
Tá? A Índia também compra muito fertilizante da Rússia, justamente pela sua potência agrícola. Então, temos esses diversos encontros bilaterais, aproveitando que boa parte dessas lideranças estão no mesmo local. É uma coisa que a gente já explicou aqui várias vezes. Uma das funções dessas cúpulas é você colocar várias lideranças no mesmo local ao mesmo tempo, permitindo as conversas, inclusive, ali mais reservadas, né? Não, a gente não está falando das conversas ali de pompa e cerimônia, né? Mas senta aqui, vamos tomar um café, vamos falar aqui sem papas na língua, sem imprensa por perto. O que vocês querem com isso? Ou então, o que vocês querem em troca disso e disso e disso? Inclusive, aproveitando que eu estive na sede da ONU esses dias, novamente, outra frase babaca, né? Um dos lugares que dizem que mais coisas andam para frente na sede da ONU não são nos salões ali do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral e tal, é no café. Né? Tem um café na ONU, né? Um café grande ali, tá, o Café Viena, e é onde dizem que muita coisa anda, né? Porque a conversa ali sem muito protocolo, sem muitas papas na língua e tudo mais. Então, assim, temos a entrada do Irã, temos as conversas bilaterais e temos uma terceira questão, que é talvez a principal questão, tivemos aí a primeira viagem do Xi Jinping desde o início da pandemia, encontro, né, pessoalmente entre o Xi Jinping e o Vladimir Putin, e qual será, afinal, o comportamento da China em relação à guerra na Ucrânia. Porque a China, até esse momento, ela fica, né, tentando equilibrar. Olha, a gente apoia a Rússia é nossa aliada, mas como, né, a China e a Rússia não são esses aliados incondicionais. Eles também têm divergências. E, ao mesmo tempo, a gente não quer despertar mais sanções contra a gente não quer agravar os problemas econômicos, porque o mundo já está saindo de uma pandemia, a gente não quer diminuir, a gente não quer aumentar o preço dos hidrocarbonetos, porque a China é o grande consumidor, é o grande centro desses produtos. Então, como é que fica essa situação? Qual vai ser, no fim das contas, a posição chinesa em relação à guerra na Ucrânia? Né? Eles falaram em injetar estabilidade no cenário internacional. O Putin falou que ele entende as preocupações chinesas, mas valorizamos muito a posição equilibrada de nossos amigos chineses quando se trata da crise na Ucrânia. Durante a reunião de hoje, explicaremos nossa posição, explicaremos detalhadamente nossa posição. Tá? O Putin chamou o Xi Jinping de um grande amigo, né? Já se encontraram dezenas de vezes, inclusive. Né? Então, esse é o grande enigma. E aí, como um sinal contrário, entre aspas, a essa cooperação, antes da visita, o Xi Jinping esteve no Cazaquistão, onde ele se encontrou com Tokayev. E no Cazaquistão, ele deu declarações que podem ser interpretadas como uma alfinetada na Rússia, dizendo que a China vai sempre garantir a soberania e integridade territorial do Cazaquistão e tudo mais. Por que eu digo alfinetadas? Porque a Rússia está meio com o pé atrás com o governo Tokayev do Cazaquistão, porque o governo Tokayev não reconheceu, né, a independência das repúblicas do Donbas, e vamos lembrar que políticos russos como o Medvedev já lembraram que o Cazaquistão, falaram assim, historicamente o Cazaquistão é parte da Rússia, né, que 25% da população cazaque é de origem russa, né? Então, o Xi Jinping vai até o Cazaquistão e falou, nós e o Cazaquistão somos brothers, tá? Mas o país com que recentemente o Cazaquistão teve algumas farpas foi a Rússia, até porque o governo Putin vê o governo Tokayev um pouco como, entre aspas, ingrato, né, pela operação no início do ano, quando a Rússia apoiou o Cazaquistão em reprimir os protestos cazaques. Tá? Então, isso que é o mais interessante. E isso a gente ainda não sabe, tanto pelo fato de que a cúpula está ocorrendo, quanto porque a gente não sabe o que foi conversado por trás das portas. E hoje também o Xi Jinping falou que nós devemos evitar que forças externas instiguem as chamadas revoluções coloridas, como são chamadas revoluções
Estados Unidos e pró-União Europeia que ocorreram no início do século em países soviéticos, como na própria Ucrânia, a Revolução Laranja em 2004, a Revolução na Geórgia em 2003, a tentativa de revolução na Armênia, inclusive. Tivemos uma em um dos países da Ásia Central agora, não lembro se no Quirguistão ou se no Uzbequistão. Enfim, então o próprio Xi Jinping já deixou muito claro o discurso de esfera de influência também. Agora, esfera de influência o quê? Conjunta entre China e Rússia, né? Hoje a Rússia ela está cada vez mais se tornando o parceiro júnior, né, dessa aliança. Então, esse é o grande enigma, que a gente ainda vai demorar uns dias para saber qual vai ser a resposta. Tá? Se nos próximos dias a gente vai ter notícias como, por exemplo, China manda armamentos para a Rússia, manda munição para a Rússia, ou se a China vai falar, olha, China evita envolvimento. Então, tem tudo isso. Até porque a China também está interessada, né, numa eventual participação, na eventual reconstrução ucraniana. Tá? Falando de acordos, né, você colocou aqui no nosso roteiro, meu caro Matias, que China, Quirguistão e Uzbequistão assinaram um acordo para uma ferrovia, uma nova ferrovia, e também tivemos um anúncio de um acordo entre China, Rússia e Mongólia para um novo gasoduto que vai passar por território mongol. Então, no caso da ferrovia, é justamente para desviar da Rússia, né? Pensando justamente nas sanções. É uma ferrovia de cerca de 280 quilômetros, né? Que vai passar por China, Quirguistão e Uzbequistão, num custo de 4,1 bilhões de dólares, né? Que vai ser dividido de forma equalitária entre os três países, e com isso vai ter uma economia de 900 quilômetros e 8 dias, em média, nas viagens para a Europa, né? Ligando China à Europa pelos trilhos, né? E também evitando, né, possíveis sanções, como agora no contexto da guerra na Ucrânia. E antes a gente ir para talvez, né, outra notícia importante envolvendo países do Pacto de Xangai, o governo iraniano também disse que, no início da semana, antes da cúpula, né, que a posição europeia sobre as conversas nucleares eram lamentáveis, né, já que Alemanha, França e Reino Unido, que até esse momento eram os grandes apoiadores de uma retomada do acordo nuclear, criticaram a postura do governo iraniano, e o Cazaquistão anunciou que a capital vai mudar de nome de novo. Né? Vai voltar ao nome que era, né? Isso. Astana... Assim, lembrando que Astana Astana em 2009 virou Nur-Sultan, em homenagem ao Nur-Sultan Nazarbayev, que era o presidente / ditador do Cazaquistão, que governou o país basicamente desde a independência pós-soviética até 2019. Mas Astana, ela foi criada, né, ela foi construída como uma capital planejada. A capital histórica do Cazaquistão é Almaty, que é a maior cidade do Cazaquistão. Né? Enfim, e aí agora Nur-Sultan vai voltar a ser Astana. Tá? Vão tirar aí o nome do Nur-Sultan da homenagem, já que os protestos no início do ano, inclusive, eram contra, né, a influência do Nur-Sultan, então chefe do chamado Conselho de Segurança, né, dizendo que ele era ali uma a eminência parda no Cazaquistão. E para a gente fechar esse bloco, esse giro, não é nem esse bloco, né, mas esse giro pelo Pacto de Xangai, pelo espaço pós-soviético, talvez, nós tivemos mais escaramuças fronteiriças entre Quirguistão e Tajiquistão. Os nossos ouvintes sabem que nós somos tarados por diversos assuntos, um deles é o espaço pós-soviético, então para os nossos ouvintes mais regulares isso não foi novidade, já que esses confrontos já ocorrem, já tem alguns anos. A origem desses confrontos é o fato de que, como a gente acabou de falar, os países pós-União Soviética tinham que renegociar suas fronteiras, suas divisas. Em alguns casos, isso foi feito de maneira bem sucedida. Em outros casos, ficaram pendências. Em outros casos, nós não tivemos uma negociação, que é o caso, por exemplo, de Armênia e Azerbaijão, né, que reivindicam territórios, e nós temos os conflitos, e a fronteira Kirguiz e Tajique, que embora nós tenhamos um acordo
provisório, ele estabelecia uma nova rodada de negociações que nunca ocorreu, porque é uma fronteira, usando a palavra que a gente já usou aqui antes, bizarra, porque você tem pedacinhos de Quirguistão dentro do Tadiquistão e vice-versa. Né? É muito recortada, né, por conta do terreno acidentado, principalmente na região do vale do rio Isfara, né? Então é meio como se parte do Quirguistão desse um abraço no Tadiquistão. Que romântico você é. Nem parece que pessoas estão trocando chumbo nesse momento. Pois nem parece que tem 120 mil pessoas que foram evacuadas de suas casas, né? Mas e é justamente nessa região que está tendo os principais conflitos, né? E você mencionou, né, o número de pessoas refugiadas. Já em relação ao número de pessoas mortas nessa última semana, foram pelo menos 5 mortos confirmados. E, ao contrário de outras escaramuças, que eram principalmente troca de tiros, né, entre tropas e tal, agora nós tivemos relatos de uso de armamento pesado, tá? Como carros de combate e peças de artilharia. Tá? Então, enfim, é um tipo de disputa fronteiriça herdada de quando os dois países eram parte do mesmo Estado, a União Soviética. E a comparação que eu faço aqui, aí algumas pessoas já recebemos algumas críticas, às vezes um pouco construtivas, um pouco nem tanto. É uma discussão às vezes mais acadêmica, né, que a gente teria um vício de historiador, né, de sempre buscar paralelos no passado e tal, e pode até ser, mas é uma situação muito parecida, por exemplo, com o fim do Império Austro-Húngaro, né, em que você tinha diversas comunidades dentro do mesmo império, e depois esses estados passaram a ter divergências fronteiriças, e o que contribuiu, inclusive, para as questões da Segunda Guerra Mundial. Então, posteriormente, no caso do Império Austro-Húngaro, a própria dissolução da Iugoslávia, né, o que mostra aí uma continuidade, né, nessas disputas territoriais. Sim, é o tipo de coisa que não soube da noite para o dia. Inclusive, você colocou uma notícia no roteiro daqui a pouco sobre a Sérvia, falando um pouco disso, né? A gente já falou aqui que o Orbán já usou mapas da Grande Hungria na sua propaganda, né? A questão disputa fronteiriça entre Romênia e Hungria tem ganhado muita força nos últimos anos, devido a governos nacionalistas em ambos os lados da fronteira. Então, porque assim, você falar do Tadiquistão e do Quirguistão, nós estamos falando de estados nacionais muito jovens, estados que têm 30 anos de idade só, né? Então esse período de estabilização de estados, e aí pode ser o vício do historiador, pode ser uma zona de conforto, ou pode ser simplesmente um processo normal de formação do Estado Nacional, ele ocorreu em quase todos os momentos em que muitos estados nacionais se formaram. É o caso da América Latina, por exemplo. A América Latina passou ali por mais ou menos 80, 100 anos de conflitos, já que antes você tinha, especialmente no caso da América Hispânica, só um império, e você vai ter divergências fronteiriças herdadas desse período, e também as divergências fronteiriças entre Brasil e esses países. A divergência fronteiriça entre Índia e China, por exemplo, são divergências herdadas de outras entidades estatais, é isso que eu quero dizer. Porque a divergência fronteiriça entre Índia e China ocorre porque a fronteira foi estabelecida entre o Império Britânico e o Tibete. A China não reconhece o Tibete como legítimo para ter assinado aquele acordo, e a Índia não reconhece o Raj britânico como legítimo para ter assinado aquele acordo fronteiriço. Então, por isso que eles vão ter essa disputa. Então, enfim, infelizmente o que ocorre na Ásia Central é um processo, entre aspas, normal de construção de novos estados nacionais. E aí a gente sai do contexto de guerra, contexto de Rússia e Pacto de Xangai, e vamos para a Europa Ocidental, agora para a Europa continental, melhor dizendo, né, não apenas ocidental, começando pela Suécia, já que tivemos as eleições no último dia 11 de setembro, com 84% de comparecimento, um número alto, porém menor que anterior, e o Partido Social Democrata da Magdalena Andersson, ele continuou em primeiro, ele foi o vencedor, ele aumentou sua bancada, os sociais-democratas tinham 100 assentos e passaram para 107, tá? Com 30% dos votos, recebendo 2% dos votos a mais. Em segundo lugar, ficaram os democratas suecos,
que é o partido de extrema-direita sueco, o partido que tem origens no nazismo, tá? O Partido Democrata Sueco, um dos fundadores dele, quando a gente falou de outras eleições suecas aqui, né, a gente falou que um dos fundadores dele foi um cara chamado Gustav Ekström, que combateu na Segunda Guerra Mundial em serviço das Waffen-SS nazistas. É um partido anti-imigração, é um partido que já defendeu historicamente pautas eugenistas, inclusive, e eles ficaram em segundo, tá? Com 20% dos votos, cresceram 3%, ficaram com 73 assentos. Em terceiro lugar ficou o Partido Moderado, que é o Partido Conservador sueco, tá? Com 68 assentos, 19% dos votos. Em quarto ficou a Esquerda, é o nome Esquerda, que é o Partido Socialista, o partido da esquerda radical sueca, com 24 assentos, perdendo 4. Depois vem o Partido de Centro, que é o Partido Liberal sueco, com 24 assentos. Depois vem o Partido Cristão Democrata, com 19, os Verdes, com 18, e o Partido Liberal, que é um partido de centro, mas um partido liberal mais à direita, com 16 assentos. Então, vejam só, a Suécia, o Partido Social Democrata ficou em primeiro, aumentou sua bancada, porém a Magdalena Andersson renunciou, né? Dizendo que o bloco de direita, né, a aliança dos partidos de direita, agora terão uma maioria, né, que foram os vencedores das eleições, e ela então renunciou. Agora, por que ela fez isso então, se eles ficarem em primeiro? Né? Foi porque, ela está sendo extremamente republicana, mesmo sendo numa monarquia, né? Aceitando a vitória da direita. Não necessariamente. Ao meu ver, ela está tentando, de forma muito arriscada, uma manobra muito parecida com o que a gente explicou quando a gente falou do Stefan Löfven aqui no programa. Na época, foi em 2018. Que é o seguinte, o que ela está fazendo é se livrar da bola. É falar, olha, vou renunciar para que o bloco de direita tente formar um governo, esperando que o bloco da direita não consiga, né, formar uma aliança, porque o bloco da direita precisaria formar uma aliança com 4 partidos, tá, para ter a maioria. A maioria necessária é 175. O bloco de direita precisaria formar uma aliança com moderados, democratas suecos, democratas cristãos e liberais, para conseguir esses 176 assentos. Então ela renuncia, joga a bola para eles e espera o eventual fracasso dessas negociações. Caso não fracasse, né, ela ficou de fora, é uma aposta, por isso que eu estou dizendo. E aí a bola volta para ela. E aí ela vai sentar, né, com os sociais-democratas, a esquerda, talvez o Partido Verde, que faziam parte, melhor dizendo, do seu gabinete. E aí, muito provavelmente, o que ela espera é que as negociações entre a direita eventualmente fracassem, e entre a direita e o centro-direita, especialmente pelo fato de que nós temos agora um partido, né, com histórico nazista, um partido de extrema-direita nessas negociações, e consiga, então, seduzir um dos partidos centro, como o Partido Liberal ou o Partido Democrata Cristão, para fazerem parte de um governo dela. Porque, de fato, se você juntar sociais-democratas, esquerda e verdes, eles não vão conseguir maioria. Ela precisa seduzir alguém do bloco de direita, mais para o centro. Então, ao renunciar, o que muito provavelmente ela está pensando é: vou jogar a bola para o campo deles, para ver se essas negociações dão certo. Se não derem certo, eu vou ter minha chance com um partido, sabendo quais são as eventuais discordâncias entre eles. Se não der certo, ela vai continuar sendo a líder social-democrata e sendo a líder da oposição. Mas a questão é que os números hoje estão muito apertados. E olha só, essa é outra coisa curiosa. Isso que nos mandou foi um ouvinte nosso que mora na Suécia. Infelizmente não vou lembrar o nome dele, mas ele nos marcou no Twitter. O líder dos moderados, o Ulf Kristersson, falou que vai iniciar as negociações para formar governo, sendo que ele ficou em terceiro nas eleições. Teoricamente, quem deveria ter esse direito é o líder dos democratas suecos. Então, é possível que a Magdalena Andersson ela esteja renunciando, não necessariamente por reconhecer uma derrota, mas para tentar uma manobra política para ver qual vai ser a discórdia dentre os partidos da direita
para eventualmente depois ela tentar formar um novo governo, tendo a segunda chance. Né? Claro, é uma aposta arriscada e pode resultar simplesmente no fato. E outra, se ela continuasse no poder, sem a maioria, é muito mais fácil esses partidos concordarem em um voto de desconfiança e tirarem ela do poder, do que eles concordarem em formar uma coalizão, e aí concordarem na divisão de ministérios, nas políticas e tudo mais. Então, é uma jogada curiosa, né? Lembrando que as regras para dissolver o parlamento e convocar novas eleições na Suécia são muito mais rígidas do que nos outros países. Por isso que o Stefan Löfven, alguns anos atrás, fez uma jogada parecida. E isso permite que a Magdalena Andersson faça isso agora. Né? Então, é interessante colocar nesse contexto. Da Suécia, nós vamos para a Alemanha, falando em partido de extrema-direita, né? O AfD, a Alternativa para a Alemanha, ele tem como símbolo uma setinha que vai para a direita. Tá? E é uma setinha, assim, que ela tem é uma seta, né? Então ela tem uma protuberância na ponta. Que justamente é a alternativa à direita, né? Isso. E para indicar o movimento, ela também tem uma protuberância na parte de baixo do início da seta. Tá? Então imagine uma seta com duas protuberâncias, uma na base embaixo e outra na ponta. E aí eles mandaram fazer umas balinhas de goma para distribuir aí na sua convenção, né? E distribuir nas eleições da Baixa Saxônia. E aí eles mandaram fazer as balinhas de goma, e as balinhas de goma chegaram, ficaram prontas, e alguém tirou a foto e postou nas internets, e muitos dos ouvintes os marcaram, e virou matéria e tudo mais, e viralizou. Porque, assim, se o nosso ouvinte não consigo pegar pela minha descrição, pela minha tímida descrição, a balinha de goma ficou parecendo uma piroca. Eu ia dizer um órgão reprodutor masculino. Mas parece uma piroca. Infelizmente. Então, pois é. Falar o quê? É isso. Então foi uma balinha de goma aí que não deu muito certo. Né? Aí da Alemanha nós vamos para a Hungria, já que o Parlamento Europeu, por 433 a 123, declarou que a Hungria não é mais uma democracia. É um regime híbrido de autocracia eleitoral. Ou seja, o que é uma autocracia eleitoral? É quando um governo, usando mecanismos legais, estabelece um governo autoritário. Né? Então não é pela tomada da força, é pela corrosão das instituições, que é o que o Orbán faz. Né? E isso é interessante por quê? Porque a declaração do Parlamento Europeu, ela não é vinculante, ela não é uma decisão que tem do poder do executivo. Porém, ela pode pressionar e servir de base para o executivo da União Europeia para adotar políticas mais rígidas contra a Hungria. Porque vamos lembrar, a Hungria gosta de... O governo húngaro, melhor dizendo, né, gosta de criticar a União Europeia, gosta de criticar o tal do globalismo, gosta de falar que defende os valores da família, do não sei o quê, e recebe lá a ex-ministra da Mulher do Brasil, mas é o segundo país que mais recebe recursos da União Europeia. E a gente já explicou aqui várias vezes que os fundos europeus para a Hungria já chegaram a ser bloqueados, né, momentaneamente por políticas que violam o Estado de Direito. Então agora é mais um passo, né, nessa queda de braço entre Hungria e União Europeia. E como o Felipe tinha adiantado, a gente vai agora para Sérvia e também para a Bósnia, né, uma notícia relacionada aos dois países, já que o presidente Aleksandar Vučić esteve presente em um evento chamado Dia da Unidade Sérvia, que ocorreu em uma cidade no nordeste da Bósnia, no qual ele clamava, né, pela unificação do povo sérvio. E tem uma questão biográfica do Vučić, já que a sua família paterna é de origem sérvio-bósnia, né? Então, e a gente sempre tem lembrado, né, que teremos eleições na Bósnia, e isso sempre tem movimentações nesse sentido, né? Lembrando que o país
é dividido em 3 grandes grupos étnicos, né? Tanto os sérvios, os croatas, quanto os bósnios. E, nas palavras do cientista político Jasmin Mujanovic, essa política do Vučić, né, seria uma mistura, né, das teorias de Grande Sérvia levadas a cabo pelo Milošević, assim como a visão do Putin do mundo russo. Aí nós vamos para a Suíça, né, com 2 notícias. Uma delas, na verdade, tem pouco a ver com a Suíça, mas a gente tinha que botar no roteiro de alguma maneira, que é o seguinte: desde que o Talibã retornou ao poder, cerca de 7 bilhões das reservas do Banco Central afegão estão sob administração dos Estados Unidos, já que o governo dos Estados Unidos não reconhece o governo Talibã. E agora o governo dos Estados Unidos disse que vai transferir metade dessa grana, tá, 3 bilhões e meio, em um fundo para ser administrado na Suíça em benefício do povo afegão. Tá? Muito provavelmente esse dinheiro não poderá ser acessado pelo Talibã, mas poderá ser acessado por organizações que trabalhem no Afeganistão em causas, em pautas envolvendo a população afegana. Então, por exemplo, dando um exemplo, tá? Que não é nem um exemplo, é uma suposição. Tá? Então, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha fala, olha, a gente precisa aqui de 200 milhões para comprar insumos de saúde para o Afeganistão. Aí tem esse fundo aí e vão poder pegar a grana ali, tá? Mas esse dinheiro não poderá ser acessado pelo Talibã. E a outra notícia em relação à Suíça é que no dia 25 de setembro, que a gente comentou as eleições, o referendo em Cuba, teremos 4 referendos na Suíça, tá? Um sobre banimento de agricultura intensiva, outro sobre um aumento de impostos para o financiamento da Previdência Social, um sobre uma reforma, uma mini reforma, né, da Previdência Social, e outro sobre isenções fiscais. Né? Então nós temos aí 3 deles sobre pautas diretamente ligadas a questões fiscais, ou orçamentárias, ou previdenciárias. Da Suíça, nós vamos para a Itália, já que tivemos enchentes na região da Marcha, né, que fica no norte da Itália, né, Marcha, que vem do Marca, né, que era as zonas, um dos termos, né, de regiões de fronteira, né, do antigo Império Romano, e ali era a fronteira sul do Sacro Império Romano Germânico, né, a gente já falou deles. Então, por isso que, por exemplo, quando a batalha do lado do Rolando, né, os cavaleiros do Carlos Magno, tal, na Marca da Espanha, ou na Marca da Catalunha, tal, era porque era a fronteira do Império, um termo romano para fronteira, e tivemos enchentes que deixaram pelo menos 10 pessoas mortas, já que choveu 420 milímetros em 2 horas, na noite do dia 15 para o dia 16 de setembro. Tá? É muita chuva em pouco tempo. E também no dia 25 de setembro, teremos as eleições gerais na Itália, né? As eleições aí para a formação do novo governo italiano, e nesse momento o Fratelli d'Italia continua liderando, né? O Fratelli d'Italia, que é o partido neofascista italiano, e isso é abertamente entre os integrantes. O Partido Democrático, que é o principal partido de centro-esquerda, continua em segundo lugar, e a Lega Nord continua em terceiro lugar, segundo as pesquisas, ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes, usando aquela expressão do tempo das nossas bisavós. No Mediterrâneo, aproveitando que fomos à Itália, 2 notícias. A primeira delas é que um navio da Guarda Costeira grega abriu fogo contra um navio de carga de bandeira turca, afirmando que o navio teve um comportamento suspeito. O governo turco rejeitou as acusações e decidiu uma rápida investigação sobre o incidente perto da ilha de Boscada. E tivemos um navio que carregava 73 refugiados imigrantes, que afundou, foi resgatado pela guarda costeira turca, porém, pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo pelo menos 3 crianças. Tá? 5 pessoas ainda estão desaparecidas. Do Mediterrâneo, nós vamos para a França, já que na última terça-feira, dia 13,
o Comitê Consultativo Nacional de Ética do Legislativo francês abriu caminho para a discussão, né, para a eventual aprovação de uma lei sobre o suicídio assistido no país, a eutanásia. Né? E por uma grande coincidência, tá? E eu fui procurar e realmente foi uma coincidência. Tá? Esse parecer desse comitê foi publicado no dia 13, que foi o mesmo dia, tá, em que foi revelado que o diretor de cinema, né, franco-suíço, Jean-Luc Godard, faleceu. Ele faleceu no dia 13, e também foi revelado de que ele recorreu ao suicídio assistido. Tá? No caso, na Suíça, porque na Suíça é legal. Né? Ele tinha nacionalidade suíça, mas ele era nascido em Paris, né? Ele era de origem ele era um cidadão francês. Então é uma grande coincidência, tá? Porque teve uma pessoa que perguntou no Twitter, até se tinha uma coisa ligada diretamente à outra, não perguntou para mim, né? Eu vi um tweet assim aleatório sobre o assunto, e não, aparentemente foi uma grande coincidência que esse parecer saiu no dia em que o Godard faleceu e recorreu à morte assistida, ao suicídio assistido, também chamado de eutanásia. Da França, a gente cruza o Canal da Mancha, meu caro Matias, já que no último dia 10, no sábado, foi oficializado Charles III, ou Carlos III, como novo monarca do Reino Unido e das outras 14 coroas que ele tem na cabeça. Né? Então, foi oficializado, também foi oficializado no mesmo dia, né, que o funeral da Rainha Elizabeth II será no dia 19 de setembro, tá, na Abadia de Westminster. Também foi revelado, né, também foram revelados os países convidados, e aí fica mais fácil a gente falar os países excluídos. Né? Assim, certamente depois do funeral, a gente vai falar bastante sobre ele aqui, porque como a gente comentou no programa passado, tudo indica que vai ser um grande evento cultural, político, né, reunindo diversas lideranças mundiais. Entre os países excluídos estão Rússia, Mianmar, Belarus, Síria, Venezuela e Afeganistão. Tá? Síria, Venezuela e Afeganistão por não terem relações formais com o Reino Unido no momento, e Rússia, Mianmar e Belarus por serem governos alvo de sanções pelo governo britânico. Tá? Por parte do Brasil, foi confirmado que o presidente Jair Bolsonaro irá ao funeral. Tá? Então, assim, vai ter países que serão representados pelo vice, pelo embaixador local, pelo chefe de Estado, pelo chefe de governo. Teremos também a presença de ex-chefes de governo de Estado, certamente, né? E aí é outra categoria, né? Digamos assim. Um dos presentes, né? Um dos convidados que estará presente é o sonegador, assassino de elefantes, ex-rei da Espanha, Juan Carlos. Ele disse que vai romper o seu exílio em Abu Dhabi, exílio também conhecido como foragido da justiça, né? Exílio é quando você é perseguido politicamente. Quando você sonegou imposto e você participou de esquema de corrupção, você é foragido mesmo, tá, ô Joãozinho? E aí ele disse que comparecerá, né, ao funeral. Tomara que alguém faça um pedido para a Interpol e ele sai de lá algemado. Falando, né, de agora da notícia do Charles como rei, né? Claro, notícias agora não tão importantes assim, tal, né, mas apenas mais curiosidades, né? O rei Charles agora ele também se torna dono de 32 mil cisnes, né, já que os cisnes do Reino Unido são propriedade do monarca. Né? É uma coisa muito moderna, Matias. Você que não pega, entendeu? O dinamismo do monarquismo. Sabe? É um regime muito moderno. Tem até, né, uma das principais cidades de Gales é Swansea, né? É o Mar dos Cisnes. Também viralizaram, né, os vídeos dele se irritando com a caneta, né, com a caneta tinteiro, né? Ele dizendo que odeia a caneta, que a tinta estava indo para todo lugar e tal. Por quê? Porque passou 73 anos da vida fazendo nada. Óbvio que ele vai apanhar numa caneta. Né? Tem um vídeo de um popular também falando, né, que enquanto que o povo sofre para esquentar suas casas, a gente está pagando pelas suas despesas, né? E, né, assim, sabe, ele tem que usar caneta tinteiro por causa do cerimonial e bababá, enfim, em vez de usar uma caneta simples. E outra,
eu não vou fazer piada aqui, assim, a gente tem muita coisa a fazer piada, tá? Eu não estou dando uma reprimenda moral, tá? Eu só estou dizendo que aqui, particularmente, não faz tanto sentido a gente fazer piada com os dedos de salsicha dele, porque eu não sei o que causa aquilo, pode ser um problema de saúde individual e tal, e tem coisa mais divertida pra gente tirar sarro. Mas quem quiser tirar sarro, pode tirar também, tá? Não estou dando uma reprimenda moral, só estou registrando o assunto, dizendo que talvez tenha coisas mais interessantes, mas de que, de fato, os dedos dele parecem umas salsichinhas. Mas por outro lado também, né, foi algo que eu até comentei, eu participei ontem, né, gravei com o Thiago Cardim e com a Gabi Franco, né, o podcast Imagina Se Pega no Olho, que eles estavam falando, né, sobre esse fetiche da monarquia, né, pegando como principal caso a família Windsor, né, de como que o Reino Unido, né, se considera um lugar onde você tem liberdade de expressão, né, tem toda a tradição do Speaker's Corner, mas o que está de gente sendo detida, né, por se manifestar contra a monarquia mostra que isso é tudo da boca para fora, né, e que lembra muito a situação que a gente sempre critica aqui, né, com razão, em relação à lei da mordaça na Espanha, né? Que a gente também criticou o monarca que acabou abdicando do trono para tentar manter, né, a família real. Inclusive, pela lei britânica, se você pedir o fim da monarquia, você pode pegar a prisão perpétua, mas essa lei não é tão mais aplicada, né? E isso aí que você citou, né, foi especialmente porque um cara levantou um cartaz escrito Not My King, e ele foi preso pela polícia. E aí o negócio pegou tão mal, né, que o próprio governo teve que interferir e dizer que estava liberado, né, fazer protestos e manifestações de opinião. Mas é o que você falou, uma coisa bizarra, né? A gente já falou da Espanha, já falou da Tailândia. Sim. Né? A senhora lá que foi presa na Tailândia Facebook, e postou, né, que é contra a monarquia no Twitter, no Facebook, sei lá. E ainda sobre o príncipe Charles, né, agora o rei Charles, né, até 100 funcionários da Clarence House, a atual residência, né, do Charles III, podem ser demitidos nos próximos dias. Alguns, inclusive, já receberam notificação durante o período de luto oficial, quando eles estão trabalhando horas extras, né, para esse período de transição. Olha só que bacana, né? Que sensível. Né? Muitos deles esperavam que eles seriam transferidos, né, para a nova residência oficial, enfim. Muitos deles provavelmente serão realocados para outras residências, mas muitos deverão ser demitidos, né, já que agora ele vai trocar de residência e quem vai chegar na residência nova, né, na residência atual, é o filho dele, que vai trazer o entourage dele. Né? Então, olha só que legal, né? Que sensível. E, como a gente mencionou no programa passado, né, as homenagens, né, a comoção pela morte da Rainha Elizabeth II, muito provavelmente poderiam influenciar, pelo menos brevemente, né, positivamente a imagem do Charles, né, pela sensibilidade do período e né, pela pompa e circunstância. E uma pesquisa divulgada pelo YouGov falou que 63% dos britânicos acham que ele será um bom rei. Aí alguns vezes podem falar, mas poxa, Felipe, vocês não diziam que ninguém gostava dele, que ia ser o começo do fim e tal? Então, em maio, era 32%. Agora é 63%. Por quê? Porque, né, repito, toda a comoção e tudo mais. Daqui a alguns meses a ficha volta a cair. O pessoal volta para a realidade e ninguém vai continuar gostando dele. Ainda mais com o vídeo dele mostrando que não sabe nem usar uma caneta. Então... tem um outro que ele também ele pede para tirar um objeto que está sobre a mesa, não lembro direito o que é, assim, mas de uma maneira bem rude, né? Então vão explorar muito isso também, né, no reinado agora do Charles, né? Lembrando que também a gente já repercutiu na semana passada
de que a imagem dele não é tão favorável assim, né? Enfim. Não é tão favorável assim porque você é um cara legal, porque você está sendo gentil. Nem os filhos dele gostam dele direito, nem a mãe dele gostava dele. Cara, quando nem sua mãe gosta de você direito é porque alguma coisa tem. Eu acho que só amante. E olhe lá. Nesse caso, né, toda aquela coisa de The Crown, né, eles eram ali apaixonados desde do início e blá blá blá, enfim. E agora, indo para o velório, né, da Elizabeth II, o parlamento britânico impediu que uma delegação chinesa visitasse o caixão, já que integrantes dessa delegação envolviam pessoas que estão sob sanções britânicas. E, falando nisso, a China será representada pelo vice do Xi Jinping, Wang Qishan, tá, no funeral. E a fila, né, está aí com um tempo de espera de cerca de 30 horas, né, para que as pessoas possam pay their respects, usando o termo em inglês, né, para participar ali da procissão, do velório e tal. Inclusive o David Beckham estava na fila. Né, uma boina ali. Disseram que ele ficou cerca de 12 horas na fila. Só 12? Pô, já estavam falando que a previsão era 30. Algum torcedor do Manchester United deve ter dado lugar para ele. Agora, falando do que importa mesmo, de política, quatro questões. Primeira, não vou levantar a plaquinha do Eu Avisei, porque já fiz muitos comentários babacas nesse programa, mas o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, o Gaston Browne, usando o termo que você usou no programa passado, nem esperou o corpo esfriar e já afirmou que nos próximos 3 anos o país vai realizar um referendo para se tornar uma república, né, para consultar a população para se tornar uma república. Ele assinou o documento reconhecendo lá, né, confirmando o Charles III como novo rei de Antigua e Barbuda, porém na cerimônia ele disse que vão fazer a consulta popular para virar república. É a onda republicana do Caribe. Exatamente. Já que, né, a gente explicou isso no programa passado, modéstia à parte a gente explicou razoavelmente bem. Para muita gente, Elizabeth II era aquela senhorinha, simpatiquinha, né, a vovozinha e tal, mas no Caribe, colonização britânica, coroa britânica, significa escravidão, significa violência, significa vilipendiar corpos e riquezas. Então, não à toa Barbados se tornou república, Jamaica está caminhando nisso, Antigua e Barbuda está caminhando para isso, vamos ver se outros também. A Jacinda Ardern, por sua vez, a primeira-ministra neozelandesa, já foi um pouco mais contida. O discurso, né, de confirmação ali do rei Charles III, ela disse que a Nova Zelândia pode sim, né, se tornar uma república, né? Porém, não é um debate de curto prazo e não é uma prioridade rapidamente. Ou seja, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar aí o cara que não sabe usar caneta se desgastar um pouco mais, aí a gente faz o referendo, não vamos falar disso agora. O rei Charles III, nos últimos 10 anos, ele engordou o seu patrimônio em 50% e agora ele vai herdar uma boa grana da sua mamãe com isenção fiscal, né? Ele vai herdar aí, estão falando algo na casa de 1,4 bilhão de dólares com isenção fiscal. Aí é fácil, né, amigo? Inclusive, aproveitando, alguns dos nossos ouvintes falaram, poxa, Felipe, por que vocês não deram um peão promovido? Né? Peão promovido, os peões é uma brincadeira que a gente tem sobre ganhos e perdas. E para você ganhar ou perder, você tem que agir em relação a isso. Herança não é peão promovido. E sendo agora legalista, a única peça que você não pode promover é o rei. Pois é, ainda tem essa. Né? Mas é isso, ele não ganhou nada, ele herdou. A mãe dele morreu. É isso. Meu peão promovido, por quê? Porque sua mãe morreu. Então não. Né? E vai herdar aí uma grana com isenção fiscal ainda por cima. E falando em Império Britânico e legado colonial, a África do Sul já está aí se movimentando para pedir de volta o Estrela da África, que é o maior diamante polido do mundo que está no cetro britânico. Né? Também conhecido pelo nome colonial de Cullinan I, né? Porque era o grande diamante de Cullinan, que foi dividido em vários pedaços, mas ele mais conhecido pelo Grande Estrela da África. Ele foi minerado na África do Sul
está no cetro britânico, já que foi no início do século XX, e agora a África do Sul está começando a se mobilizar para pedir a devolução do diamante, no que estão mais do que certos. E para a gente fechar, né, esse bloco do cheque, meu caro Matias, uma notícia do mundo bizarro. Por quê? Tem uma rede galesa de mercados chamado Iceland Foods, tá? Esse Iceland Foods, ele é galês, mas ele está presente no Reino Unido como um todo. Ele existe desde a década de 1970. E aí, em 2016, eles finalmente conseguiram registrar a marca na Europa. Porque tem um país que em inglês se chama Iceland, né? A Islândia. Agora, veja só, caro Matias. Veja só. Em 2019, eles conseguiram registrar o termo Iceland Foods. Aí, eles tentaram registrar o seu slogan, que é Inspired by Iceland. Inspirados pela Islândia, se você traduzir. E, obviamente, o país Islândia não gostou e travou o processo, entrou na justiça da Corte Europeia para travar esse registro. Por quê? Porque se a Islândia quiser fazer, sei lá, uma campanha de turismo chamada Inspire by Iceland, ela estará sendo barrada por uma rede de mercados britânicos. E lembrando, né, que a Islândia ela tem leis assim de propriedade intelectual muito avançadas, né, nesse sentido. É um país, por exemplo, que você não pode fazer hipérbole, sabe? Você não pode abrir uma loja tipo que nem tem aqui em São Paulo o melhor bolo de chocolate do mundo. E aí o país teve ganho de causa, né? Porque assim, a Iceland é o nome de um país, não é uma marca particular, não é uma marca privada. E aí agora a rede de mercados anunciou o quê? Que vai apelar da decisão. Eles querem registrar o Inspire by Iceland, a rede de mercadinhos britânica. E o mais legal foi o termo utilizado, né, num site que fala sobre questões tecnológicas e questões de registros de marca e tal, registro de site também, né? O absurdo retorna. Iceland Foods apela à invalidação de sua marca. Então, porque assim, o absurdo retorna, porque realmente é absurdo. Então tá aí, né? Para os nossos ouvintes mandarem para arroba ou pro arroba, né? Falarem, você sabia que tem um mercadinho chamado Iceland Foods e que eles estão processando o país Islândia? Enfim, é um bom quebra-gelo. Hã? Ai, ai.